Graça e paz, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Deus é por nós e o Senhor sendo por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Tem as situações aí e nós precisamos, com a graça de Deus, vencê-las. Aleluia. A mensagem que eu trago hoje para você, essa meditação, é a de uma mulher que é um exemplo de uma mulher destemida, de uma mulher que, conforme nós vamos ver no texto aqui, ela tomou algumas decisões que mudou completamente a sua vida e a sua família. Uma mulher sábia. E o texto é Mateus 15, do 21 em diante. E diz assim: E partindo Jesus ali para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Isso é uma mulher cirofenícia, e a Bíblia diz que ela é de Canaã, ela é uma cananeia. Certamente quando ela chega até Jesus, Jesus sabe que ela é do meio daquele povo, que quando o povo de Israel foi implantado naquela terra, era uma das nações que estava atolada na idolatria. Era uma das nações que o Senhor estava abominando. Ela fazia parte dessa nação, Canaã. E a palavra do Senhor, diz aqui que ela chegou até Jesus, ou seja, imagina o que essa mulher teve que romper até chegar a Jesus. Ela teve que abrir mão de seus deuses. Ela teve que abrir mão da sua idolatria. Ela teve que abrir mão de pessoas próximas e de todo aquele conceito religioso que envolvia aquelas pessoas. Sabe, às vezes nós observamos que pessoas até mesmo usam o nome de Jesus, mas estão chafurdados na idolatria. Jesus sabia que essa mulher tinha deuses e mais deuses. Era uma nação carregada de deuses. E a gente encontra pessoas, que não, eles falam de Jesus e etc e tal, mas é um dia para o santo casamenteiro, é outro dia para os endividados, é outro santo. Cada dia tem um santo. Sendo que o Senhor Jesus deixou bem claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eles não querem abrir mão de todo esse panteão de deuses que eles servem. Embora também entre eles figure a pessoa de Jesus. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela se rendeu a Jesus. E Jesus sabia disso. Só que Jesus de imediato nega. Ele diz, Ele não deu ouvidos ao clamor daquela mulher. Até os mesmos discípulos chegaram e disseram, olha, Senhor, despede ela, porque ela está perturbando a gente, ela está incomodando a gente. Mas aquela mulher sabia o que queria. Ela tinha convicção. Ela tinha já, provavelmente, lançado mão de seus deuses, as suas orações, e feito toda uma série de rituais, talvez, para ver se resolvia o problema da sua filha, mas não tinha resolvido. E ela sabia, no fundo, ela sabia que Jesus era o único que podia resolver de fato e de verdade. E ela se apresenta a Jesus. E note que Jesus, no 24 diz assim: ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. De novo aqui fica bem claro que a missão prioritária de Jesus era primeiro trazer a palavra, trazer o evangelho dele à nação de Israel, ao povo de Israel. Mas aquela mulher, ela tinha tanta convicção naquilo que ela estava fazendo, que ela simplesmente deixou de lado isso aí. Esse é um dos testes de fé que Jesus estava aplicando a essa mulher. Dá a impressão que Jesus foi duro com essa mulher, mas na verdade não. Ele está
testando a fé dela, ver até que ponto ela chegava, porque uma das coisas que ele já havia percebido nessa mulher é que ela tinha abrido mão de tudo aquilo que era familiar para ela, da nação dela, os deuses dela, né? A religiosidade dela, ela já tinha aberto mão de tudo isso para estar ali diante do Senhor. Então, chegou ela no 25, diz assim, e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela está ali clamando e mais uma vez suplicando, né? E o Senhor está fazendo o teste sobre a sua fé. A que ponto ela estava decidida a abrir mão de todo aquele protocolo que ela tinha, aquele protocolo familiar, amigos e parentes e tudo mais, que certamente julgariam ela numa profundidade tal, porque ela deixou todos aqueles requisitos da sua nação, tudo aquilo que era de usos e costume deles, e foi atrás de Jesus, um homem que era da nacionalidade judia, era do povo judeu, e as nações sabiam muito bem quem eram os judeus. Era um tratamento pejorativo, porque eles eram a nação separada, a nação escolhida, o povo de descendência de Abraão. Mas essa mulher, ela se humilhou ao ponto de chegar e dizer, não é bom pegar o pão dos filhos, Jesus dizendo para ela, né? E deitá-la aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, eu entendo isso. Eu entendo isso, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Veja a fidelidade dessa mulher e a humilhação que ela está se submetendo. A gente percebe pessoas que são tão desistentes, né? Eles desistem muito fácil da caminhada. Primeiro teste de fé já começa a murmurar e a se indignar e achar que Deus não tem ouvido as suas orações. Essa mulher, ela foi permanecendo sempre fiel àquele objetivo dela. E ela mesma disse, não é bom, né? Jesus disse para ela que não era bom comer, lançar aquilo que era do povo de Israel para com as pessoas de outras nacionalidades. Pelo menos aquele era o momento em que isso estava em vigência. Mas ela disse aqui, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Olha que mulher determinada. Ela já havia vencido, né, uma série de situações já para chegar até ali. Inclusive, aqui um pouquinho antes, quando o Senhor diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Estou me lembrando agora. Você lembra que o Senhor tinha operado, né? Aquela maravilha com o centurião. Ele não era da casa de Israel. Certamente isso tinha corrido por todas as nações ao redor. E ela não abria mão dessa circunstância, ela não abria mão dessa decisão que ela tinha tomado. Eu quero definitivamente que a minha filha seja liberta e eu vou atrás do homem de Nazaré. E eu vou atrás do homem de Nazaré. Aleluia. Então ela disse, quando ela diz isso, né, que até mesmo os cachorrinhos comiam das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor, Jesus disse assim, então respondeu Jesus no 28, e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Ou seja, foi aplicado alguns testes, o Senhor estava provando a fé dela. O Senhor estava provando a determinação dela. Assim como na vida dessa mulher, o Senhor anda provando a determinação em vidas. Na minha vida, Ele cada dia prova, na tua vida, não é porque somos cristãos que não somos provados. E essa mulher era numa nacionalidade que não fazia nem parte do povo judeu.
Mas você observou o que Jesus disse dela? Grande é a sua fé. Por quê? Porque ela tinha sido provada. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E lá ele não está dizendo, sem a fé dos judeus é impossível agradar a Deus. Por isso que eu falei, né? Muitas pessoas estão ali amarrados, né, naquele panteão de deuses e não abrem mão por causa de Jesus. Essa mulher deixou tudo para trás. Ela literalmente fez aquilo que Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir para o alvo. Eu sei que está lá aquilo que eu procuro. A minha bênção está lá. E ela deixou tudo para trás. E essa determinação foi tão grande que ela conquistou. Ela pediu, recebeu, ela bateu e abriu. Ela buscou e encontrou. Aleluia! Aleluia! Não desista no meio do caminho. Não desista porque talvez falar alguma coisa. Até mesmo Jesus, né, de certa forma, diz, eu não fui enviado, a não ser para o meu povo. E ela simplesmente entendeu isso, mas ela diz, mas eu procuro a bênção do Senhor, eu quero a bênção do Senhor, eu quero a ação do Senhor na minha vida. Aquilo tudo que eu engenhei aí para trás não resolveu. Então, como a palavra do Senhor disse, sem fé é impossível agradar a Deus, essa mulher teve uma grande fé. Isso nos faz lembrar de Pedro, né? Pedro, quando andou sobre as águas e daí um tempo ele começou a observar o vento e as ondas, e ele naufragou. E ele disse, Senhor, socorre-me. E o Senhor estendeu a sua mão e segurou. Sabe o que o Senhor disse para ele? Homem de pequena fé, por que duvidastes? E ele era do povo de Israel. Agora essa mulher aqui, que é uma cananeia, né, uma cananita, o Senhor diz, mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. A gente tem muito que aprender com essa mulher cananeia, sabe? A gente tem que aprender muito para tudo aquilo que está se passando aqui, a determinação. Sabe, irmão, sabe, irmã, somos provados, somos testados, mas precisamos permanecer firmes e inabaláveis na nossa fé. Tem determinação, sabe, na tua família, quem sabe no teu relacionamento, o teu relacionamento familiar, o teu relacionamento como cônjuge. Está sendo difícil, está sendo testado, a fé está sendo colocada à prova. Não abra mão. Veja que exemplo que essa mulher nos dá, e essa mulher não é nem do povo de Israel. Ou seja, muitas vezes o povo aí fora, né, acabam usando de uma determinação com uma prudência, um ímpeto maior do que nós que somos cristãos. E temos a palavra da fé, temos a orientação do Senhor, temos o Espírito Santo na nossa vida. Aquele que nos guia toda a verdade, aquele que nos fortalece. Temos um Pai amoroso, temos um Jesus a interceder por nós todos os dias, conforme diz a sua palavra, e eu creio nisso. Temos o Senhor, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Olha, quanta coisa poderíamos falar sobre esta mulher, a determinação dela, a prudência dela, a quebra de protocolos dela com todos os seus familiares e aquele panteão de deuses que ela servia lá, porque uma coisa só passava pela mente dela, eu quero Jesus e eu vou pagar o preço, não importa que preço é. Até mesmo se me falarem, né, se me tratarem de forma pejorativa, mas eu quero Jesus. Eu não olho nem para a esquerda, eu não olho nem para a direita. O meu foco está em Jesus. Essa mulher dá uma lição de determinação, de prudência e de adoração, porque mesmo ela recebendo essas palavras, ela se curvou diante do Senhor e o adorou. Ela não levou em conta uma série de coisas, até mesmo não levou em conta a palavra dos discípulos que estavam ali, dizendo, Senhor,
Desliga essa mulher de nós. Ela está nos perturbando, ela vem atrás de nós gritando. Isso está irritando, Senhor. Isso é comum encontrar no nosso meio, na sociedade. Pessoas que certamente estão falando, olha, deixa para lá, ignora isso. A vida segue, a vida continua. Esse povo aí é assim mesmo. Mas não. Nós temos que aprender o quanto que nós temos do Senhor à nossa disposição, porque Ele é um Deus de benignidade, de misericórdia. Aleluia. Talvez este simples trabalho que nós temos aqui sejam migalhas diante de tantos e tantos grandes ministérios que existem por aí. Mas essas migalhas estão fazendo a diferença em vidas que não fazem conta de tudo mais, mas que se apegam à palavra do Senhor, se apegam ao amor do Senhor, se apegam à justiça do Senhor, se apegam à graça do Senhor, se apegam ao Senhor como um todo, dizendo, nada mais importa. O que importa é a minha vida sendo entregue ao altar do Senhor. Fique com essa palavra. Glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor. E não deixa que nada, nem ninguém, desvie a tua atenção de Jesus. Porque se a tua atenção está focada nele, você certamente conquistará a tua vitória. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.